Você sabe qual que é a coisa mais importante relacionada à memória? Acredite ou não, é o seu sono. Por quê? Quando a gente não dorme direito, a gente perde a concentração, perde a capacidade de foco e mais do que isso, a gente não retém, a gente não consegue consolidar na memória aquilo que a gente vivenciou ou tentou aprender. Tá? O processo de memória, ele não é um processo simples, ele é um processo complexo e integrado. Então a gente tem a memória recente, ou seja, eu acabei de me lembrar do que eu comi hoje no café da manhã, e essa memória, para ela ser incorporada, ela passa por diversas etapas. Tá? Além disso, a gente tem a memória de evocação, que é quando a gente lembra de alguma coisa que a gente acabou de vivenciar ou de alguma coisa que a gente vivenciou há 10 anos, por exemplo. Então a gente evoca, a gente chama na nossa memória aquele registro. Tá? De uma forma geral, a gente tem uma memória mais eficiente, né, assim, mais azeitadinha, digamos assim, quando a gente faz uso de associações. E a gente pode, obviamente, usar e lançar mão desses recursos para melhorar a nossa memória. Eu, por exemplo, quando eu estudava para o vestibular, algumas matérias especificamente, eu estudava com música clássica, outras com rock, outras com MPB, e na hora da prova, muitas vezes eu lembrei da música para poder lembrar aí da matéria que eu precisava resgatar para aplicar na resolução de um problema, né, da prova de vestibular. Isso é uma coisa que a gente usa bastante, até ensina o pessoal durante os cursos de mentoria para otimizar os estudos e melhorar o desempenho em provas. Tá? Isso é muito interessante, tem nos cursos de mentoria que eu costumo dar. Tá? Uma coisa muito importante é a gente entender as alterações induzidas de memória pela alimentação. Então os estimulantes à base de cafeína, etc., eles têm efeito na memória. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, identificar e ver como é que você responde a esses estimulantes e aí moderar o consumo disso e distribuir o consumo disso ao longo do seu dia para otimizar a sua memória. Então, otimizando a alimentação, otimizando o sono, otimizando o estresse, a gente já produz um salto muito grande na qualidade da memória.